temos uma carência de alguma coisa, de alguém que seja para a gente um tesouro absoluto. E Paulo fala, se Deus não for essa pessoa, um ídolo ocupará esse lugar. Romanos capítulo 1, versículo 18, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E o que é a ira de Deus? É a chateação de Deus. É a inconformação de Deus com a maldade dos homens. É a reação de Deus à rebeldia humana, à injustiça humana. Essa ira de Deus não vai se revelar, ela já se revela, atenção. A ira de Deus se revela e não se revelará. Ou seja, de alguma forma, essa ira já está se manifestando. Nós vamos entender aqui como ela está se manifestando. Porque muitas vezes nós pensamos que nós vamos transgredir, pecar, nos desalinhar de Deus e a ira de Deus se manifestará. Não, ela já está se manifestando. A ideia de Paulo é a seguinte: ou eu estou andando debaixo da graça de Deus, ou já estou sofrendo com a ira de Deus. Já estou sofrendo a chateação de Deus. Já estou sofrendo a contrariedade divina. Isso é muito interessante. Pense nisso. O meu pecado nem sempre gerará uma consequência, ele já gera. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Ouvinte, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: que a ira de Deus que se manifesta contra aqueles que resistem à verdade e se apegam à injustiça, se manifesta sobre todos os homens, porque todos os homens de alguma forma recebem revelação de Deus, ainda que nunca tenham ouvido uma pregação do Evangelho, ainda que nunca tenham tido contato com a história da Bíblia, com a história de Jesus, com o Evangelho de Cristo, ou com narrativas sobre Abraão, sobre a lei de Moisés, ainda que ele não saiba nada do conhecimento das Escrituras Sagradas, ou da revelação textual, religiosa, comunitária de Deus, existe uma revelação natural, que aponta para um Criador, e Paulo diz que ela deveria ser suficiente para que todo homem, refletindo na criação, dissesse: existe um Criador e ele tem certos princípios que inclusive estão tatuados, estão gravados de nossa consciência. Porque o Evangelho é muito claro e maravilhoso, é um convite indesculpável, irrecusável, para caminhar com o Senhor. No Evangelho aprendemos que a condição do homem sem Deus é deplorável, mas que o Senhor graciosamente convida esse homem para caminhar com ele. Entretanto, Paulo está dizendo que mesmo sem conhecer o Evangelho, o homem deve reconhecer a Deus. E essa é uma coisa interessantíssima. Olha o versículo de número 21. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Paulo falando aqui o seguinte: quando o homem não reconhece a Deus, ele fica preso nas limitações dos seus próprios raciocínios, do seu coração insensato. Ele fica limitado, fica na caixinha, no mundinho dele. Ele não consegue ir para a dimensão supra-racional. Ele não consegue ir para a dimensão da revelação. Lembra quando Jesus perguntou aos discípulos: quem dizem que eu sou? E diziam a ele: muitos dizem que você é tal e tal profeta. E ele perguntou aos discípulos: e quem vocês dizem que eu sou? E Pedro encheu a boca e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E o Senhor falou, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Ou seja, existe uma limitação do raciocínio humano. Quando o homem não tem conhecimento de Deus, não reconhece a Deus, não se relaciona com Deus, ele fica limitado no seu raciocínio. Mas quando ele se abre para a revelação, para um iada, um conhecimento, uma experiência com Deus, então aos olhos dele começa a saltar, a aparecer, a brilhar, a se revelar o conhecimento do Senhor, né? A mente de Cristo começa a brilhar na mente dele. A face de Cristo, como Paulo fala, é iluminada no coração dele, ilumina o coração dele. Então, os homens sem Deus ficam limitados em seus próprios. Pode ser sábio como for aos olhos dos homens, pode ser inteligente, filósofos, doutores, mas se eles não reconhecem o Senhor, eles ficam privados da verdadeira sabedoria. Versículo 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Olha que loucura. A pessoa acha que é muito sábia. A pessoa acha que é muito inteligente. A pessoa acha que sabe tudo, que domina o conhecimento. Mas, na verdade, a sua vida revela uma loucura. As mazelas, os sofrimentos desnecessários, a maldade incrustada na sua vida, as marcas do pecado na sua vida revelam a sua loucura. Versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Uma coisa interessante. Aqui Paulo fala o seguinte, que esses homens que ignoram a Deus vão adorar alguma outra coisa. Por quê? Porque nós temos uma carência profunda por algo superior, por algo a que venerar, a que nos apegar. Nós temos uma carência de alguma coisa, de alguém que seja para a gente um tesouro absoluto. E Paulo fala, se Deus não for essa pessoa, um ídolo ocupará esse lugar. Você fará de alguma coisa a coisa, o tudo, a grande essência da sua vida. E aí você pode pegar um outro homem e fazer disso um outro ser humano, ou até, como muitos fizeram, animais, quadrúpedes, aves, répteis, ou seja, coisas que são boas em si. Deus criou tudo isso aqui para o bem do homem, mas o homem usando mal tudo isso, coloca no lugar de idolatria e fica limitado, escravo de um pensamento medíocre, perverso, maligno. Ou seja, a idolatria é um não reconhecimento de um Deus que é superior a qualquer coisa que nós temos ou possamos ter. Então, quando eu não entendo que Deus é maior do que minha profissão, do que a minha família, do que o meu dinheiro, do que o meu corpo. Então, essas coisas que são boas, o dinheiro é bom, a família é maravilhosa, o meu corpo é o templo do Espírito Santo, mas essas coisas viram coisas absolutas na minha vida. E eu faço qualquer coisa por isso, porque elas viram o meu Deus com D minúsculo, o meu ídolo. E eu me corrompo, eu quebro todos os princípios para cultuar o meu ídolo, para buscar essa vontade profunda, essa paixão profunda do meu coração. Então, na verdade, gente, é difícil nós acharmos alguma coisa que é ruim em si. O problema somos nós que as idolatramos. O sexo é ruim? Não, é uma bênção. O problema é idolatrar o sexo. O dinheiro é ruim? Não, é necessário. O problema é idolatrar a ele. O poder é ruim? Não, o poder pertence a Deus. Ele dá poder aos homens para manifestarem na terra a sua vontade. O problema é idolatrar o poder. A beleza é algo ruim? Não, a beleza tem muitas funções boas na terra. O belo revela muito de Deus. Mas o problema é idolatrar a beleza ou idolatrar qualquer coisa. O animal de estimação é ruim? Não, o problema é idolatrá-lo. O casamento é ruim? Não, ele é uma bênção, mas o problema é idolatrá-lo. Então, quando o homem
se desapega de Deus, alguma coisa ocupará esse lugar. Preste atenção. Se Deus não for o Senhor do seu coração, você terá um ídolo na sua vida. Onde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Se Deus não for a pessoa mais importante, a pessoa fundamental, se não for Ele o seu grande alvo, se a palavra final não for dele, se ele não for o maior amor da sua vida, o dono dos lugares mais profundos do seu coração, alguém ou algo irá ocupar esse lugar, é o que Paulo está dizendo.